João 4. João 4. A partir do versículo 10, isso aqui é um diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. E os judeus não se davam com o samaritano. Eles não tinham amizade, não gostavam dos samaritanos. E eles condenavam os samaritanos. Mas Jesus chega em Samaria, encontra uma mulher na beira de um poço e tem um diálogo com ela. E é nessa passagem aqui, mas eu não vou ler tudo, você lê na sua casa. Eu vou ler os versículos 10 a 14, que diz assim: Jesus respondeu e disse à mulher: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui nessa noite. Obrigado, meu Deus, porque hoje o Senhor permitiu que nós vivêssemos. O Senhor, meu Pai, nos guardou, nos abençoou, nos alimentou, nos vestiu, nos deu saúde. O Senhor cuidou de nós e o Senhor permitiu que nós vivêssemos. Somos gratos, porque o Senhor sempre está nos dando uma grande oportunidade todos os dias de nós nos arrependermos, de nós buscarmos o Senhor, de nós louvarmos, adorarmos a Ti, em nome de Jesus. Nessa noite não é diferente. Buscamos aqui, meu Pai, uma experiência sobrenatural com o Teu Espírito Santo, e que o Senhor nos dê o melhor que o Senhor tem preparado para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Os que concordam, digam amém. Irmãos, foi a primeira vez que Jesus falou de uma água viva. E ele numa conversa com a mulher sem discernimento, Jesus falando de uma água viva, a mulher falando de água do poço. E Jesus disse algo muito importante, que aquele que beber da água que Jesus dá, nunca terá sede, porque a água que Ele dá se faz em nós uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Já viu água jorrando? Já viu mina? Não mina, menina do sexo feminino, não, mina de água, aquela que sai água, que você pode encher com o balde, jogar água e ela continua jorrando, continua jorrando. Jesus está falando de algo espiritual muito maravilhoso. Ele está dizendo que se nós bebermos da água que Ele dá, se fará uma fonte em nós, e esta fonte espiritual, esta fonte impactante, esta fonte transformadora, essa fonte que manifesta a presença de Deus, ela vai ser constante na nossa vida. Amém? Quem quer beber dessa água? Jesus está aqui. Quem quer ser uma fonte de água viva? Mas não é uma água viva qualquer, é uma água viva para a eternidade. Meu irmão, minha irmã, Jesus quer que você viva uma vida eterna, começando na terra. Jesus quer que você possa provar de todos os seus benefícios, das suas virtudes
eternas, já aqui na terra. Podemos viver, podemos alcançar esta maravilha que o Senhor está propondo para nós nessa noite. Nós nos tornarmos uma fonte de água viva, espiritual, eterna, maravilhosa, milagrosa, em nome de Jesus. Amém? Se nós voltarmos aí em João mesmo, se nós pularmos para João 7, capítulo 7, aí mesmo de onde você está. João 7, no versículo 37, olha o que Jesus diz: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: está errado? Está certo ou está errado? Se está errado, vamos ler esse mesmo então. Serve. 37. Deixa eu ver aqui. E no último dia, o grande dia da festa, vou continuar então. Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Olha só que coisa interessante, amado. Jesus disse que quem crê nele, como diz a Escritura. Mas você reparou que, volta um versículo aí, 38 agora. Aí. Quem crê em mim, como diz a... Você reparou que está no singular? Singular é quando não tem S no fim, tá? Então, né? Não tem S no fim. Não é segundo as Escrituras. É a Escritura. Singular. Não é plural. Isso quer dizer, amado, que Jesus está falando que quem crê de Gênesis, Apocalipse, porque de Gênesis a Apocalipse fala e revela Jesus, amém? Jesus está no primeiro versículo de Gênesis, Jesus está no último versículo do Apocalipse. Quem crê, e eu preciso crer na Escritura como um todo, por completo, que Jesus é essa palavra, porque ele diz que ele é o Verbo se fez carne. A palavra é Jesus, essa palavra revela Jesus, essa palavra é Jesus encarnado, para que nós tenhamos conhecimento de Jesus. E Jesus então diz: quem crê nele, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Tem versão aí que diz jorrarão, ou correrão. Essa é a minha versão. Rios de água viva correrão do seu ventre. Meu irmão, você sabe o que é ventre? Isso aqui já foi um ventre. No açougue, agora é barriga. Quando você ouve
falar, correrão do seu ventre, o que passa na sua cabeça? A gente tem uma dificuldade de buscar as coisas, né? Por que fala no ventre? O ventre, amado, é o lugar mais profundo do ser humano. O ventre na anatomia é barriga, é o conjunto dos bofes, essas coisas aqui. As vísceras, barriga, junta tudo aqui. Mas ventre é sinônimo de uma palavra chamada âmago. Âmago. E o que é âmago? Âmago é o profundo. Âmago é o centro. Jerusalém é a cidade que é o centro da terra. Todas as profecias, na maioria delas, convergem para Jerusalém. O mundo, a história, tudo converge para o centro da terra. O centro é Jerusalém. Tem o centro da terra, que é no profundo, debaixo dos vulcões, dos mares, e lá no ventre da terra, no âmago da terra, é que as coisas são sentidas. Então, o que significa? O âmago, o ventre, é a parte mais profunda, central e essencial do ser humano, referindo-se ao espírito, à alma ou ao coração, o centro da consciência, da vida espiritual e da comunhão com Deus. E há uma diferença, por isso que há uma diferença entre o ser humano e as outras criaturas. Então, nós temos condições de ter um contato com o Criador, um contato com a sua essência. O âmago, o ventre, é onde reside a verdadeira natureza e o propósito de uma pessoa, o ponto mais íntimo e fundamental do ser humano. Deu para entender o que é ventre? Então, é o lugar mais profundo. Então, quando a Bíblia está falando de ventre, no sinônimo de âmago, então está falando do profundo do ser humano. E é onde Jesus está falando que ali, no mais profundo da essência do ser humano, é onde se forma uma fonte que vai jorrar água viva para a eternidade. Amém, queridos? É onde o Espírito Santo quer tocar na nossa vida. É onde há a transformação. É onde há a mudança. É onde há o sentimento, a emoção. É onde está a solução da nossa alma, do nosso coração. Então Jesus disse que se nós bebermos desta água, e Ele está falando do Espírito Santo que ainda haveria de vir, porque Jesus não tinha sido glorificado. Quando então que acontece a vinda do Espírito Santo? Em Atos 2. E eles estavam reunidos no mesmo lugar, e veio como um vento impetuoso, e os encheu do Espírito Santo. E eles começaram a falar em novas línguas, e todos foram cheios do Espírito Santo. E a partir dali, a vida deles foi totalmente transformada.
mudada. E eles saíram, foram pregar o Evangelho, testemunhar de Jesus e praticar a palavra de Deus. É onde Jesus quer tocar. É onde o Espírito Santo quer fazer uma fonte na sua vida, no seu íntimo. Porque quando nós falamos de intimidade, nós precisamos ter, e queremos ter, e devemos ter intimidade com Deus. Então, quando nós sentirmos, certamente sentiremos no mais profundo, porque é lá onde Deus toca, no mais profundo. E se as nossas emoções, amor, alegria, felicidade, é lá no profundo que há de se manifestar. E essa manifestação, ela não fica guardada, porque ela é uma fonte que jorra, é uma fonte que flui, e flui para fora, e flui para a vida das pessoas, e flui para o exterior, e flui para a vida, e flui, e manifesta uma experiência sobrenatural, uma influência, porque nós somos fontes de água viva para quem está com sede, amém, amados? É isso que Jesus quer fazer, é isso que o Espírito Santo quer fazer. Ele já veio, não vai vir, mas já veio, foi deixado por Jesus. Quando Jesus subiu ao céu, ele disse: eu vou, mas enviarei o Espírito Santo, e ele vai ensinar todas as coisas, ele vai conduzir a sua vida, ele vai transformar o seu coração, e vai fazer de você uma fonte de água viva. Meu irmão, eu estou falando de algo muito sério. Minha irmã, toma cuidado com aquilo que você fala, com aquilo que você expressa, com aquilo que você sente, com aquilo que te emociona. Tome muito cuidado, porque nós podemos ser uma fonte de água amarga, ou podemos ser uma fonte de água doce, uma fonte de que leva uma água que transforma, que mata a sede de quem está com sede, que mata a fome de quem está com fome. Mas fome de Deus, sede de Deus, e nós precisamos ter essa sede, para que nós possamos buscar a Deus, e Ele possa então, com certeza Ele pode saciar a nossa sede, a nossa vontade de viver no Espírito, de ser uma fonte que jorra água viva para a eternidade. Uma água limpa, uma água gostosa. Meu Deus, quando você está com sede, sede mesmo, uma sede física, não é uma Coca-Cola, não é um Guaraná, não é uma tubaína, não é um suco, porque quando você toma água, aquilo faz sacia, regenera, enche, supre. É disso que Jesus está falando, amado. É dessa fonte, na sua vida, na minha vida, na nossa vida, para jorrar uma água viva, que leva a vida, que dá vida, que manifesta a vida, vida abundante, em nome de Jesus. E o Espírito está aqui, nessa noite, e Jesus disse que esse Espírito Santo, essa pessoa
se nós crêssemos em Jesus, como diz a Escritura, esse Espírito, essa pessoa, habitaria em nós, construiria uma fonte de água viva para a eternidade, em nome de Jesus. Amém? Quem quer beber dessa água nessa noite? Se coloque de pé em nome de Jesus.